Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Fábio do curso Explica. Então, estamos numa sequência de dicas. Para quem não viu, tá? Nós estamos na 9ª dica. Vocês têm 8 dicas para trás. Se vocês não viram, é só procurar aí nas postagens que vocês vão ver as outras dicas, tá? Vamos lá. Essas dicas que nós estamos dando, por enquanto, é na etapa de preparação, meses antes da prova. Depois você vai ver na etapa de uma semana antes da prova, tá? No dia da prova. Você vai ver essas etapas aí. Então, vamos falar agora da 9ª dica, tá? Ainda na etapa de preparação, meses antes da prova. Presta atenção. Das dicas que eu dei, eu acho que essa aqui pode ser uma das mais importantes, tá? Aquela que dá mais efeito positivo. Que seria o seguinte: quando você se prepara, você tem que fazer exercício. Não tem como você se preparar se você não faz exercício, tá? E qual é a diferença para quem faz muito exercício e quem não faz? Eu vou te dar um exemplo. Olha, eu sou professor de física. Eu dou aula de física há mais de 20 anos, tá bom? Quando eu pego para fazer uma questão, eu já fiz muitas na vida. Eu olho para uma questão, eu estou aqui, com meu papelzinho com a minha questãozinha aqui. Estou aqui. Eu estou olhando aquela questão e simplesmente, sabe o que está acontecendo? Abre um monte de janelinhas da minha cabeça, como se fossem janelinhas do Windows, eu pensando assim, caramba, isso aqui deve ir para esse lado, porque eu já fiz algo parecido. Isso aqui deve ir para esse lado, tá? Por exemplo, o cara fala de velocidade, ele fala de posição inicial, final, aí ele fala de velocidade que não tem aceleração, então já sei que é movimento uniforme ou velocidade média. Então é mais ou menos assim que minha cabeça funciona. Quando eu leio, eu penso em alguma coisa que eu já vi. Então, por isso que é muito importante você fazer exercício. Então, naquelas suas metas que eu te ensinei lá em cima, você pode, talvez, separar naquelas metas assim, tenho que fazer 20 exercícios dessa matéria por semana. Um exemplo, 20 de matemática, 20 de português, um exemplo. Você vai escolher o que você consegue cumprir, lembra disso. Mas qual é o objetivo disso? É eu chegar no final e eu olhar aquilo ali e não ser novidade. Não posso pegar uma questão na hora da prova e achar que aquilo é uma novidade, é um desafio. Não pode ser. E só não vai acontecer isso se você fizer muitas questões. Por quantas questões eu tenho que fazer? Vou repetir. Depende de quantas você consegue fazer. Não adianta eu falar que o ideal é você fazer 50 por matéria por semana, se você não consegue cumprir nem 5. Então, se você consegue cumprir 10 por semana de cada matéria, faça 10 por semana. Se você vê que você consegue fazer 15, depois você aumenta, tá? Depois você aumenta para 15. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá na época da prova, você vai ter, sabe o quê? Um rol na sua cabeça de possibilidades de resolução, tá? Porque você já fez algo parecido. Gente, eu quando estudo, eu estudo assim. Eu dou aula de física, mas às vezes eu estudo português, vou fazer algum concurso, alguma coisa do tipo. Então, quando eu olho as questões de português, o que eu faço? Já fiz algo parecido. Entendeu? Já fiz algo. Então, minha cabecinha funciona assim. Só funciona porque eu já fiz muitas questões. Então, fazer exercício, o objetivo de fazer muitos exercícios, deixa eu botar a folhinha aqui, é esse. É você pegar e criar na sua cabeça um rol de possibilidades de resoluções. Tá? Independente da matéria. Claro que em exatas, isso é mais forte. Porque quando você vai fazer uma conta, tem várias possibilidades de saída. Então, quando você pega e você faz uma questão de física ou de matemática, coisas assim, você começa a olhar aquilo ali, você vai vendo as possibilidades, porque você já fez algo parecido. E isso é muito legal, porque fica muito claro. Quem nunca estudou na escola, quando o professor te passa lá uma equação do segundo grau, vou te dar um exemplo, ele passa 50 questões para você fazer. Eu tinha uma professora chamada professora Helena, e ela falava assim, não, vocês vão fazer 100 questões. Sabe o que acontecia? Quando ele chegava lá na número 20, 30, eu já fazia tudo de forma automática. Por que saía de forma automática? Porque as resoluções tinham o mesmo caminho. Sacou? Tinham os mesmos caminhos. Eu sei que numa prova, dificilmente você vai pegar uma equação de segundo grau. Assim, faça a equação de segundo grau. Normalmente as questões vêm dentro de um contexto, vêm dentro de uma história, né? Não é nua e crua, faça isso. Pode acontecer, mas não é comum, tá? Então, quando eu olho, tá? Naquele caso das equações de segundo grau da professora Helena, quando eu olhava aquelas questões, eu olhava assim, é assim que faz. Então, a primeira era desse jeito, a segunda era desse jeito. Quando vinha uma diferente, era só fazer mais umas 2, 3 e saía de novo. Só sei que quando eu chegava na 100ª questão, eu já olhava e já fazia esse demole de cabeça.
Eu já olhava aqui e disse, é assim, vai dar tal. Eu sei que você já passou por isso. Por que eu sei que você já passou por isso? Porque você estuda, e o professor passa um monte de exercício, e quando chega na hora da prova, ele coloca um parecido e você acerta. Porque você já viu algo parecido. Então, por isso que é importante você fazer muitas questões. Lembra de fazer as provas anteriores? Se você fez aquelas provas anteriores, você tem mais chance de acertar uma questão parecida no próximo ano. Tá? Então, resumindo, fazer muitas questões é a nossa dica número 9. Tá? Continue nos acompanhando, que a nossa próxima etapa vai ser como que você deve se organizar uma semana antes da prova. Olha, já estamos a uma semana da prova. Como é que você deve fazer? Tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo e um beijão para vocês. Tchau, tchau.